Senhores deputados, uma vez mais, boa tarde. Creio que estamos em condições de iniciar a nossa ordem do dia. Não existindo nenhuma objeção, a primeira parte da nossa reunião consiste numa audiência à The Navigator Company, com o objetivo de dar a conhecer os termos mais relevantes que se colocam às empresas portuguesas e, em particular, a esta empresa. Saudar a delegação que acompanha ou que representa a Navigator, Dr. João Lé, Administrador Executivo, Pedro Sousa, Diretor da Gestão da Floresta e Ana Neri, Diretora de Public Affairs. Senhores deputados, a grelha de tempos foi distribuída, mas relembrando que a grelha de tempos para a audiência será 8 minutos para a entidade requerente. Entramos então numa ronda única distribuída pelos grupos parlamentares, de 3 minutos a cada grupo parlamentar, e a entidade terá uma intervenção final até 8 minutos. Assim, não existindo mais demoras, darei então a palavra, creio que será Dr. João Lé. Tem a palavra até 8 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos desde já o convite e, uma vez que a apresentação foi também distribuída previamente, eu vou passar um bocadinho mais rapidamente por ela. Só fazer uma correção, não sou doutor, sou engenheiro, mas ainda não cheguei a doutor, estou a trabalhar para isso. Sem problema. Então, só uma breve nota sobre o que é a Navigator Company. Nós temos um conjunto de valores básicos, mas eu salientaria fundamentalmente 2 ou 3 que têm a ver com a confiança, a inovação e a sustentabilidade, e também vão perceber porque o empreendedorismo. Hoje somos uma empresa que já tem um conjunto de unidades industriais muito significativo. Neste momento temos 10 unidades industriais, 4 em Portugal, 1 em Espanha e 5 no Reino Unido. Hoje este grupo deixou de ser apenas um produtor de pasta de eucalipto, há muitos anos atrás, e hoje produz vários produtos, papel de impressão escrita, papel tissue, e hoje somos, desde final de 2014, começámos do zero no tissue. Hoje temos uma área de negócio que vende 500 milhões de euros e estamos internacionalizados também por esta unidade. Portanto, produzimos este conjunto de produtos e, além disso, energia também. Temos floresta, 110 mil hectares de floresta. Cuidamos dessa floresta, inclusive da parte mais da componente ambiental e de conservação. E os indicadores económicos são também expressos, portanto, um turnover acima de 2 mil milhões de euros, um EBITDA estável na casa dos 25%. Somos o maior exportador em termos de valor acrescentado nacional e representamos 1% do PIB. A nossa estratégia tem, digamos assim, dividida em 2 horizontes, um mais de curto prazo, é dedicada, estamos virados mais para a eficiência energética, para a produção de energia, para a conservação e armazenamento dessa mesma energia, e para a descarbonização, com um plano de descarbonização que iniciámos já em 2019, e fomos, de resto, a primeira empresa em Portugal e das primeiras do mundo a apresentar um plano de descarbonização. Temos o negócio do tixo, que estamos a querer crescer também, continuar a crescer, seja por fusões e aquisições. Temos também o negócio do packaging e, mais recentemente, iniciámos uma nova unidade de produção de pasta moldada, sobretudo para embalagem de produtos alimentares. Temos até uma certificação que nos foi atribuída recentemente e somos os primeiros no mundo a tê-la. E, portanto, estamos neste grupo de avenidas de crescimento. Temos avenidas de crescimento também de médio e longo prazo, mais virados para a energia e, em particular, para os biofuels e para os e-fuels, ou seja, combustíveis neste caso, sobretudo virados para a aviação e para os navios. E isso conseguimos por termos uma faculdade que é, de resto, quase que única na Europa, de termos CO2 biogénico que resulta das nossas caldeiras de biomassa, e conseguiremos fazer combustíveis de síntese
juntando hidrogênio verde com este CO2 biogénico e, portanto, temos aqui uma avenida de crescimento que é praticamente o dobro daquilo que representam os mercados mundiais de pasta e estamos a preparar-nos para isso. Além disso, estamos a produzir, em vias de começar a produzir novos bioprodutos, nomeadamente dedicados à higiene, à cosmética, à saúde, enfim, muitas outras aplicações de produtos com base no eucalipto e temos também um projeto em Moçambique. A importância da floresta plantada penso que é conhecida de todas, portanto, não só apenas pelas funções ambientais naturais, mas também pelo papel fundamental em termos de coesão territorial, geração de emprego e fixação das populações. Portanto, é um elemento estruturante. Este setor e estas indústrias de base florestal em Portugal representam 8% das exportações nacionais. A Navigator representa 30% dessas exportações do setor florestal e, portanto, é relevante salientar que a floresta é fundamental, é uma área fundamental, uma fileira fundamental para o país. Além disso, do ponto de vista de impactos económicos e sociais, há geração de emprego, como está aqui referido. Para além disso, apostamos em formação, apostamos em capacitação de agentes no mundo rural, investimos em ações de silvicultura e de prevenção de incêndios, como de resto creio que saberão, e recorrentemente estas indústrias de pasta e papel transferem anualmente para os 18 distritos do país um valor da ordem de 325 milhões de euros e, portanto, envolvendo nós diretamente mais 3 mil proprietários florestais com contratos diretos de aquisição e de arrendamento. Só uma nota relevante do ponto de vista dos desafios e oportunidades, que é importante desmistificar que não é o eucalipto que é o problema dos incêndios e queria só deixar esta nota, não é a espécie, é sobretudo a falta de gestão e abandono. Isto também já é conhecido, temos um problema grave do ponto de vista de pulverização do número de proprietários e de propriedade rural, sobretudo no norte do país, sem cadastro. Temos um conjunto de ameaças, esta indústria enfrenta um conjunto de ameaças que se prendem fundamentalmente com a escassez de matéria-prima. Isso é transversal a todas as fileiras, seja do eucalipto, do pinheiro ou da cortiça. Não há escala, as áreas estão cada vez mais abandonadas, há um elevado risco de incêndio e acho que há aqui oportunidades para trabalharmos também do lado da possibilidade de registarmos, separar os registros da titularidade da terra e dos ativos florestais, porque nos permite fazer monetização de contratos de compra e venda de madeira futura, o que incentiva o investimento. Há medidas urgentes que nós recomendamos e apresentamos para o Plano de Intervenção da Floresta de 2025. Essas medidas urgentes passam por um conjunto de ações de alcance transversal, nomeadamente simplificação da legislação, em particular do diploma da arborização e rearborização, simplex, que é necessário para apoios, apoiar organizações produtores florestais e capacitar os agentes do setor, porque precisam de investimento e de modernização. Há medidas de aplicação imediata, em particular a intervenção sobre as áreas ardidas, intervenção sobre as áreas que não arderam para ter potencial produtivo no seu máximo e podermos arborizar também áreas de matos e de incultos sem valores de ambientais relevantes e manter apoios para os níveis, manter níveis reduzidos de combustíveis. Para além disso, há medidas de médio e longo prazo, nomeadamente enquadramento administrativo e fiscal e agregação, no fundo, para ganharmos área no nosso país. É fundamental também, achamos nós, que chamar as indústrias de base florestal para a solução. E acreditamos que, através da celebração de contratos-programa, para intervir, para fazer operações, e não é para desenhar planos, é para intervir de facto no território, nós temos muito para dar e poderemos fazê-lo sempre pensando que é preciso reduzir importações, aumentar ou reduzir os níveis de risco e aumentar o potencial produtivo e combater invasoras, por exemplo, só para dar alguns exemplos, entre os quais a redução do risco estrutural de incêndio. Queria terminar apenas com uma nota para vos falar sobre um estudo que solicitámos ao ISCTE, que teve uma base muito alargada de entrevistas e de inquéritos, e é importante partilhar esta percepção pública que foi colhida, que as plantações de eucaliptos em particular são menos negativas do que as que são retratadas, do que aquilo que é retratado nos meios de comunicação, que as florestas bem geridas beneficiam o país,
que é necessário políticas de longo prazo, e falou-se inclusive de pacto de regime, e é preciso aumentar, naturalmente, o potencial produtivo, a área plantada, que é relevante e que é possível aumentar, e educar do ponto de vista de impactos ambientais, porque há muitos mitos e muitas inverdades associadas a isso. Portanto, obrigado pela vossa paciência e pelo vosso espaço. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que o Sr. Deputado Nuno Fazenda tem a palavra, Sr. Deputado, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento toda a delegação da Navigator e também os senhoras e senhores deputados. Bom, antes de mais, gostaria de começar por saudar aquilo que foi a exposição que nos apresentaram aqui, uma exposição muito clara, em que cobre vários pontos daquilo que é a importância da floresta nas suas múltiplas valências e também daquilo que é o valor da própria empresa Navigator. E esse era o segundo ponto. De facto, conforme aqui nos demonstrou, é uma empresa que tem um impacto económico muito relevante ao nível das exportações, mas também ao nível daquilo que é a geração de riqueza e também do emprego, com postos de trabalho que ascendem a cerca de 3.300 trabalhadores e que também, alguns deles, em unidades do interior, como é o caso de Vila Velha de Ródão, que ascende a 340, portanto, o Conselho do Distrito onde sou eleito, Distrito de Castelo Branco, e por isso também aí, de facto, esse contributo. Mas, como qualquer atividade económica, ela gera impactos também que devem ser mitigados e que deve ser observada a dimensão da sustentabilidade. Portanto, é uma empresa com impacto económico, social e também ambiental. E nessa medida, e já lá vamos aos desafios, no domínio da floresta, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e já quando o Partido Socialista era governo, no anterior governo, a floresta foi uma prioridade assumida. E isso não foi só no discurso, traduzimos-lo também desde logo no próprio PRR, com uma dimensão na ordem dos 625 milhões de euros só para a dimensão da floresta, do ponto de vista de investimento direto, mas depois também aquilo que são outras dimensões que são fundamentais para essa área, nomeadamente aquilo que é o investimento previsto na capitalização e inovação empresarial, naquilo que diz respeito à descarbonização da indústria, na bioeconomia sustentável e, se quisermos, também na transição digital das empresas. E, portanto, essas foram áreas que nós apostámos de forma muito significativa e que, creio, aliás, que a própria Navigator tem sido uma entidade promotora e beneficiária de alguns fundos europeus a esse nível, a parte de muitas outras empresas, à luz desses avisos e dessas prioridades. E por isso aquilo que que são algumas questões que lhe deixo, diz respeito ao seguinte. Por um lado, temos o desafio da descarbonização da indústria e da sustentabilidade, e gostaríamos de saber o que é que a Navigator tem vindo a fazer nessa matéria, e nomeadamente também da transição energética. Também ao nível da preservação da floresta, o trabalho que tem vindo a ser feito a esse nível para a preservação e também nesse quadro, para além destes dois grandes desafios, creio que também integram agendas mobilizadoras e nesse quadro gostaríamos também de saber como é que tem vindo a decorrer a experiência da Navigator no quadro das agendas mobilizadoras, por um lado, do ponto de vista substantivo, da filosofia das agendas, se elas fazem sentido, ao nosso ver, sim, é uma boa iniciativa de articular investimentos públicos e privados, mas, sobretudo, também que desafios e que dificuldades é que têm vindo a constatar na concretização dos vossos projetos e das agendas mobilizadoras. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Maurício Marques, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar e saudar os representantes da Navigator, o engenheiro João Lé, o engenheiro Pedro Sousa e a engenheira Ana Eneri, felicitá-los pela iniciativa e dar conta de que, na verdade, a Navigator é um parceiro económico de relevantíssima importância para as nossas exportações e contribui também para a riqueza nacional. Eu não vou, nesta matéria, olhar tanto para o desenvolvimento do negócio da Navigator, que hoje já não é apenas, é muito mais do que a floresta, mas vou debater aqui a minha questão relativamente à floresta. A floresta é um tema relevantíssimo, que tem implicações económicas e sociais elevadas, nomeadamente no interior de Portugal, naquele que é mais desfavorecido,
e contribui, em alguns concelhos, é o maior contribuinte para a geração de empresa e criação de riqueza. A floresta tem que ser olhada por outro prisma, porquanto verificamos que no verão, na época mais quente, é também uma fonte de problemas. E é uma fonte de problemas justamente porque, a meu ver, nem sempre usufruímos da floresta como ela deve ser usufruída. Preocupa-nos algum desinvestimento que existe na floresta, justamente por falta de rentabilidade. As áreas que mais têm crescido nos últimos anos são as áreas de matos e dos incultos. Áreas de matos e dos incultos porque, efetivamente, como os proprietários não tiram um rendimento adequado das parcelas, acabam por as abandonar. E eu queria, na verdade, aproveitar um player de manifesta importância, um player que tem dado nota de como se deve fazer gestão florestal e rentabilizar a floresta, para que, aproveitando aqui a sua presença, nos dê alguns caminhos, algum ensinamento como devemos gerir a floresta de forma sustentável e rentável. Nós temos problemas que são conhecidos, a falta de cadastro, a falta de dimensão, que não proporciona uma boa gestão e uma boa rentabilidade, mas é um tema que nós vamos ter que ultrapassar. O país vai ter que, se quiser ter uma floresta rentável, vai ter que promover o emparcelamento. Nós já ensaiámos aqui alguns modelos que depois vamos ensaiando modelos e depois abandonamos-los, como foi as zonas de intervenção florestal, que depois se abandonou. Mas também nós temos que, de uma forma ou de outra, promover o emparcelamento e aumentar a dimensão da propriedade. Quer seja pelos apoios a organizações de produtores florestais, quer sejam por outra forma. Como eu sei, Sr. Presidente, está a olhar para o relógio também, este tema era um tema que não era de 3 minutos, seria de uma meia hora. De todo modo, eu vou-me ficar para aproveitar a presença da Navigator, dizer de que forma é que nós podemos promover um emparcelamento, aumentar a dimensão da propriedade e fazer uma verdadeira gestão florestal, também assim para mitigar o risco dos incêndios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado José Barreira Soares, tem a palavra até 3 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e em seu nome cumprimentar os membros da Companhia Navigator e os seus deputados. Eu queria começar por agradecer à Navigator por ter solicitado esta audição. É importante entender que esta companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional e 2,4% das exportações de bens nacionais. Por cada euro gasto nas unidades fabris da companhia são gerados 3 euros na economia nacional. Isto, de facto, é um feito notável. Deveríamos ter cerca de mais 100 empresas como a vossa. Também empregam diretamente 3.300 colaboradores. Nunca se esqueçam deles. As empresas sem as pessoas não têm sucesso. O sucesso vem das pessoas. Isto nunca deve ser esquecido. Assim como os trabalhadores devem dar valor à grande empresa para quem trabalham, a empresa também deve valorizar os seus funcionários, colaboradores, trabalhadores, como lhe queiram chamar. Agora, após estas palavras de apreço e sabendo que palavras leva-os o vento, vamos ao trabalho. Ouvimos a vossa apresentação e gostaria de colocar algumas questões. A Navigator Company destaca a necessidade de investir mais na inovação e no desenvolvimento na fileira da floresta. Gostaríamos de perceber que medidas a Assembleia da República pode implementar para incentivar parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, como garantir que os fundos disponíveis sejam direcionados para projetos inovadores que realmente façam a diferença. Gostaria também de saber que dificuldades sentiu a vossa empresa a nível dos processos de candidatura, ou se viu algum processo recusado no âmbito do PRR ou do PT 2030, por questões administrativas, era importante entender. Seria também importante perceber que projeto está ou esteve envolvida a vossa empresa ao abrigo dos fundos europeus e qual é o impacto desses projetos na economia nacional.
Os senhores, no pedido de audição, abordaram que seria importante desenvolver incentivos para a fixação dos jovens e trabalhadores no interior do país. Gostaria de entender que tipos de incentivos se referem e, no vosso ponto de vista, como podemos criar um ambiente que favoreça a criação de empregos e oportunidades nas áreas rurais. A minha última questão, gostaria também de entender qual o impacto dos fogos florestais, que também falaram na vossa apresentação, que anualmente assolam Portugal nos vossos negócios, que lidam com a floresta, presumo que seja um impacto bastante grande. Informar que o Chega está a desenvolver uma proposta complexa, baseada em novas tecnologias, para que os fogos sejam combatidos mesmo antes de acontecerem. E quando aconteçam, sejam rapidamente controlados. Acreditamos que nos dias de hoje é possível prever situações de risco e, neste momento, estamos em fase de ouvir empresas da área, quer de tecnologia de combate a incêndios, os bombeiros e pessoas que lidem com empresas, que lidem com a floresta, como é o vosso caso. Por isso gostava de vos ouvir, saber qual é a melhor forma ou como podemos legislar para prevenir os incêndios em áreas florestais de grandes dimensões. Concluo agradecendo a vossa presença, pois é muito importante que os políticos estejam perto das pessoas e das empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alfredo Maia, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Navigator. Teria inúmeras questões a colocar, mas não posso esquecer que estamos na Comissão de Poder Local e Coesão Territorial e, portanto, procuraria focar as questões nesse âmbito. Sendo certo que seria útil ter alguns dados o mais detalhados possível, desde logo, e tendo em conta a intervenção no território, sobre as áreas de intervenção direta e indireta, de intervenção e de exploração direta e indireta da Navigator, quando digo indireta, através de arrendamentos, etc. E se é possível ou não desagregar essa informação por espécies. Relativamente aos processos industriais de transformação, há um elemento muito importante, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da gestão do território e dos recursos, que nomeadamente as autarquias têm competências. E, nesse sentido, seria útil saber, até das vossas unidades fabris, quais são as necessidades do recurso água e quais são as origens desse recurso. Porque temos nota de que há unidades que se abastecem diretamente das redes públicas de fornecimento de água. Se sim ou não é verdadeira esta informação. É também importante para quem olha para o território, para a evidência demográfica do seu abandono, saber que contribuição é que esta empresa, enfim, certamente também terão nota do próprio setor, dão para a alteração deste problema que temos, que é de facto o esvaziamento do território, desde logo quanto à capacidade que a empresa e o setor têm de gerar oportunidades de emprego qualificado que fixam populações e que fixam profissionais de nova geração, diria, no próprio território. É também importante salientar que este setor emprega diretamente profissionais, desde logo no âmbito das equipas de sapadores florestais, que são profissionais que têm uma importância central, não só na silvicultura preventiva, mas também na perspectiva da vigilância e da primeira intervenção dos incêndios florestais. Ora, trata-se de profissionais que, em relação aos quais é necessário garantir uma carreira atrativa, não só do ponto de vista da retribuição base, das respectivas compensações, das condições de trabalho, mas sobretudo da sua formação contínua, em termos da qualificação. Estamos a falar de profissionais que não podem ser indiferenciados, antes, pelo contrário, devem ser altamente qualificados para as funções que lhes são exigidas e diria que bem. Para concluir, Sr. Deputado. E concluiria por esta parte. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra de novo à Navigator, que terá até 8 minutos para a resposta aos grupos parlamentares. Antes de mais, obrigado pelas questões. Acho que 8 minutos é ambicioso, mas vou procurar, enfim, não conseguirei responder a todas as questões, mas acho que percorrer as principais questões aqui colocadas, e acho que podemos depois fazer, em síntese das questões colocadas, podemos remeter alguma informação adicionalmente. Penso que isso sim poderemos fazer e, portanto, para que não fique nada por responder. Aqui acho que, começando pelo Partido Socialista, pelas questões colocadas, em termos da descarbonização, por exemplo, nós temos um projeto que iniciámos, como eu disse, em 2019, é um projeto que visa reduzir as emissões em 86% das nossas unidades industriais. Vou ligar isto um bocadinho à questão seguinte que falou sobre as agendas mobilizadoras, e gostava só de dizer que dentro das próprias agendas mobilizadoras há um projeto que temos que visa a descarbonização, e é um projeto que tem um investimento elegível previsto de 173 milhões de euros. E, portanto, depois tem níveis de financiamento bastante significativos também, mas que visam este investimento total, dentre os quais gostaria de destacar uma caldeira de recuperação nova em Setúbal, que de facto vai ter um impacto muito grande também dentro deste horizonte de curto prazo de redução das emissões. A experiência que tivemos com as agendas mobilizadoras foi, eu diria que no essencial positiva. Tivemos ali um momento inicial mais complicado, enfim, foi a forma de se conseguir até se encontrar uma forma estável do ponto de vista de lançamento das candidaturas e a sua aprovação e o seu acompanhamento e financiamento, mas isso foi ultrapassado. Nós estamos aqui, temos um plano, no âmbito deste plano de recuperação e resiliência, um investimento da ordem dos 380 milhões de euros, e isso abrange projetos como a descarbonização, como falei, como um investimento dedicado, um investimento muito significativo dedicado, quase 82 milhões de euros dedicados à criação de produtos de embalagem, portanto de packaging, para substituição de produtos de origem fóssil. Temos um dedicado também à bioeconomia, em que trabalhamos também em associação e, portanto, seja através de agendas ou de outras formulações, e, portanto, em várias agendas em que estamos associados, por exemplo, ao setor do têxtil, ao setor do desenvolvimento de sistemas de informação, ou ainda ligados à robotização, à automatização de operações, criação de ferramentas e máquinas inovadoras para podermos trabalhar também na floresta. Portanto, nós cobrimos uma grande área com os investimentos do PRR, e, apesar de tudo, respondendo à questão do Sr. Deputado do PCP, tivemos aqui um projeto que não foi aprovado, que era um projeto que visava também criar novas soluções no domínio do tixo. E isso achamos nós, seria um projeto que também com grande impacto. Era um projeto cerca de, se a memória não me falha, de um pouco mais de 100 milhões de euros, mas estamos a ver se conseguimos refazê-lo e trazê-lo com outro formato e poder também ser alvo de apoios. Depois tivemos aqui, do ponto de vista de iniciativas, que já foi também a sua questão, e eu vou tentar também ligar um bocadinho aqui à questão colocada pelo PSD, do que tem a ver com a preservação e com o investimento na floresta. Sendo que a pergunta enfim, requeriria e requer e exige mais tempo de resposta, eu gostava só de dizer 2 ou 3 coisas que acho que é fundamental perceber-se, e também em linha com aquilo que apresentei aqui. Há um conjunto de ameaças e desafios e, portanto, nós temos que nos centrar nessas ameaças, nesses desafios, e depois procurar elencar soluções para isso, como eu falei, da escassez da matéria-prima, do risco de incêndio, da necessidade de combater o abandono, de ganhar escala. Enfim, há aqui um conjunto de desafios que nós temos que levar por diante
E daí que, para conseguir que a floresta seja sustentável, no nosso ponto de vista, achamos que há um conjunto de iniciativas que vão depender muito provavelmente, diria eu que não sou jurista, mas do envolvimento e do desenho de soluções regulatórias que deverão ser desejavelmente sancionadas e aprovadas aqui na Assembleia da República. Eu falei do diploma das arborizações e rearborizações. É de facto hoje um grande entrave ao investimento em floresta. Basta olhar para as estatísticas do ICNF publica e vê-se que não há investimento em floresta, não há replantação e, portanto, isso precisa. E o grande travão é de facto este regime que, imaginem que até para replantar uma área com 1000 metros quadrados ou 500 metros quadrados é preciso, se for de eucalipto, precisa de ter uma autorização, precisa de envolver a Câmara Municipal, precisa de envolver o ICNF, tem que ir ver ao terreno. E eu gostava de vos deixar a pergunta, onde é que é a economia que paga isto? Portanto, isto não é possível, não faz qualquer sentido e nós entregamos um conjunto de propostas de alteração que teremos todo o gosto em partilhar convosco. Depois, os apoios, o fomento florestal e a vitalidade e o vigor da floresta não se faz sem agentes e, portanto, precisa de ter agentes, por um lado a indústria, eu já lá vou, e por outro lado ter também agentes do ponto de vista da produção florestal, ou seja, organizações de produtores florestais, e ter prestadores de serviço e fornecedores do setor que têm que estar capacitados e, portanto, modernizados, tendo soluções para lidar também com o aumento dos custos dos fatores de produção, em particular de combustíveis, da mão de obra, da escassez da mão de obra, da falta de formação e de pessoas com capacidade e com competências para trabalhar em equipamentos que são cada vez mais sofisticados, e isso é uma outra novidade que também na floresta se tem sentido, é que há muita inovação, há muitas soluções, muitas ferramentas que são cada vez tecnologicamente mais desenvolvidas e são interessantes do ponto de vista da atração e de retenção de talento também para este setor. O que é que nós achamos que é necessário fazer em termos de medidas de fundo que também foram referidas? Primeiro, nós temos um grave problema de falta de escala em Portugal. Portanto, temos uma profusão de pequenas propriedades, pequenas parcelas. Estamos a falar muitas vezes de parcelas que têm centenas de metros quadrados com floresta. Portanto, isto é inviável, independentemente do que lá se faça. Portanto, tem que haver aqui um trabalho de fomento de ganhos de escala. Isso pode-se fazer com diferentes iniciativas, pode-se fazer com iniciativas legislativas, pode-se fazer com medidas de incentivo fiscal, ou pode-se fazer também adotando modelos envolvendo os agentes do setor e fazendo com que a agregação seja premiada e que sejam concedidos apoios para conseguir implementar essas agregações. Há várias soluções que já têm sido seguidas no país. Eu convido-vos a visitar a Associação Florestal de Aveiro, que nós apoiamos, a Associação Florestal de Baixo Voga, que nós apoiamos em termos de iniciativas de agregação de área, mas nós próprios também estamos a procurar incentivar essas agregações de áreas de maneira privada, ou seja, nós próprios incentivar os proprietários a agruparem-se e pagando um prémio por esse agrupamento. É preciso intervir na redução de risco de incêndio. Sem isso não há investidores. E, por cima, investimentos a muito longo prazo, é impossível que não haja uma gestão de risco adequada. Se ela não for solucionada, não se resolve o problema. E depois aumentar a produtividade. Portanto, se não houver produtividade, se não houver mais metros cúbicos produzidos por metro quadrado, é evidente que a função florestal fica a meio. A par disto, é preciso proteger, é preciso conservar muitas das áreas, porque nem todas as áreas de floresta vão ser de produção naturalmente. Nós defendemos ainda uma outra coisa, já agora gostava só de mencionar isso, que é o tema de podermos ter aqui instrumentos de pagamento forfetário das operações no terreno. É preciso fazer um desbaste, é preciso fazer uma seleção de varas, é preciso fazer uma desramação. Independentemente das espécies, ter esquemas forfetários de apoio em que é muito fácil verificar por hectare o que é que foi feito e pagar em função disso. Queria só juntar a isto um outro problema para contribuir para soluções ligadas ao cadastro, também é preciso saber quem são os proprietários e quais são as suas áreas, que é estes apoios forfetários deviam estar ligados ao registro das propriedades em BUPI. Funcionaria como um incentivo para se poder ter mais área registada.
Eu, enfim, não queria desconsiderar ninguém, peço desculpa, já levo 1 minuto e meio a mais do que o tempo. Queria só, finalmente, dizer aqui que, para além de tudo isto que fomos falando, eu depois farei chegar aqui a desagregação das áreas por espécie do nosso património. Devo-lhe dizer que temos cerca de 110 mil hectares, 80 mil são de eucalipto e cerca de 3,5 são de pinheiro bravo. Somos o maior produtor privado de pinheiro bravo em Portugal e não o usamos para o nosso processo de produção, mas é um dos elementos fundamentais, por exemplo, para produzir paletes que embalam os nossos produtos. Temos também mais de 3 mil hectares de sebreiros, somos também um grande produtor de cortiça e temos uma grande área de conservação, 12% do património é área de conservação, onde temos as espécies identificadas e catalogadas e protegidas. Portanto, temos também esse papel relevante, achamos nós, do ponto de vista de conservação, bem que gostaríamos que outras entidades, nomeadamente o ICNF, pudessem fazer um tipo de trabalho semelhante a esse. Finalizar só para dizer o seguinte, o nosso abastecimento de água não é da rede pública, para fins industriais não é da rede pública, bem entendido, e temos também, naturalmente, aqui, queria dizer-vos que temos aqui um projeto em curso de redução de consumo, de utilização de água, não é de consumo de água, não se consome, para concluir, que nos vai permitir ter aqui reduções muito significativas do consumo de água nas nossas unidades industriais. Finalmente, só dizer que do lado dos incêndios, da prevenção de incêndios, somos também, acreditamos, um bom exemplo. Teremos muito gosto em contribuir com mais soluções no domínio da Comissão de Incêndios que foi, entretanto, criada e não deixaremos também de vos dar resposta às questões colocadas, sendo certo que, em termos de formação, criámos também recentemente uma escola de formação avançada em floresta para operadores de máquinas florestais e que vamos complementar com outro tipo de formação. E temos ainda uma estrutura que vem dos prestadores de serviço das operações silvícolas, cerca de 450 pessoas que depois são treinadas e capacitadas e avaliadas para poder fazer combate a incêndios durante o verão. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Agradecer a presença da Navigator. Enquanto Presidente de Comissão, creio que existem aqui diversas matérias que têm sido debatidas já em diversas audições e audiências. A questão da diabolização do eucalipto, assim como a questão da limpeza dos terrenos e toda a questão do cadastro territorial que tem estado em cima da mesa, assim como a carta de perigosidade, assim como a falta de atualização dos PROT, do RIOT ou do PROMPOT, em que existe aqui uma responsabilidade também da esfera governativa. E, portanto, resta-me apenas agradecer a presença de todos. Desejar um resto de boa tarde e uma boa sessão plenária para os senhores e os seus deputados que estarão presentes, e a Navigator, dizer que esta também é a vossa casa, está sempre de portas abertas, é a Casa da Democracia, disposta a receber todos os cidadãos que assim remetam o pedido de audiência. Senhores deputados, peço que até aguardem mais uns minutos, enquanto vou acompanhar a entidade ao exterior, para continuarmos o ponto de ordem de trabalhos da reunião. Se me permite só deixar um convite a que nos visitem, inclusive pode ser às nossas unidades industriais ou ao nosso Instituto de Investigação e Desenvolvimento, que é em Aveiro, no Raiz. Teremos muito gosto em mostrar qual é que é a vanguarda de produtos inovadores que temos em carteira. Acho que seria muito interessante e podemos formalizar o convite, se assim o desejarem. Sim, é uma das comunidades intermunicipais que ainda não visitámos, que está em agenda para visitar, e podemos incluir na visita à comunidade intermunicipal, colocar a visita às instalações da Navigator, deixar nota aos serviços e aos seus deputados, para depois agendarmos e colocarmos na agenda para a visita à comunidade intermunicipal. Senhores deputados, 5 minutos e regresso.